É isso aí, meus amigos, mais uma vez, de mais um vídeo para você aqui. E hoje nós estamos aqui da família Baruch para agradecer aqueles que já se inscreveram no canal, aqueles que já estão participando da nossa família. Hoje nós iremos falar sobre mais um tema, e esse é um tema que às vezes você não consegue reconhecer porque você entende que todo mundo tem e todo mundo é. E que tema é esse? Hoje nós vamos falar sobre o que é pecado. A palavra pecado ela é uma palavra generalizada em todos os aspectos, mas nós temos que entender o que de fato é pecado. Geralmente você olha para outra pessoa e diz: fulano é pecador. E de fato, no contexto de repente que você está falando, ele é pecador. Agora existe o pecador praticante e o pecador arrependido. Todos os dois têm pecado. E qual é a diferença de um para o outro? Isso nós vamos entender. Primeiro, a palavra pecado, ela significa transgressão, significa quebra da lei. Ou seja, qual é a lei máxima que existe para a humanidade? A Bíblia. Quando nós falamos em pecado, nós falamos que alguém transgrediu a lei do Senhor, a Bíblia. E isso é bem da verdade, irmãos, muito difícil para você entender se você não conhecer de fato o que a Bíblia diz sobre pecado. Uma vez, uma mulher foi pega em adultério. E aí todo mundo, segundo a lei, na época dos judeus, na época de Jesus, a lei de Moisés dizia que toda mulher ou todo homem que fosse pego traindo a esposa ou esposo seria apedrejado e morto. Então pegaram uma mulher, ela estava no ato ainda, e trouxeram para Jesus e disseram: Senhor, pegamos essa mulher no ato, pecando. E a lei de Moisés diz que, nesse caso, ela deve não só pagar, mas sim também ser morta pelo pecado. Jesus chegou e disse para eles: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E aí eles foram saindo um por um. E aí, quando eles foram saindo um por um, ficou só a mulher próxima a Jesus. Jesus falou: mulher, cadê os seus acusadores? Ela falou: Jesus, ninguém está aqui. Ninguém me condenou. E ele falou: eu também não te condeno, mas vai e não peques mais. Por que ele falou isso? A verdade é que aquela mulher estava transgredindo a lei. Só que, se nós olharmos, ela estava cometendo algo que é contrário à lei, da época da lei de Moisés, e de fato é contrário à lei de Deus, o adultério. Mas existe esse pecado que Jesus falou: vai, não peques mais, deu mais uma chance. Mas existe um pecado que a humanidade arrasta para toda a vida. Qual é? A Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, criou também a primeira família, e a Bíblia diz que quando o homem estava no jardim, a serpente, influenciada por Satanás, persuadiu a mulher a comer do fruto, e ela pecou. Quando ela pecou, desobedecendo a Deus, ela pecou, Adão pecou, e logo a raça humana passou a ser pecadora. Por isso, a palavra Adão significa cabeça de raça. Logo, independente de você ser cristão ou não, todos nós somos pecadores. A raça humana passou a ser condenada. Todo ser humano passou a estar debaixo da condenação do pecado. Por isso que quando Jesus morreu na cruz, ele morreu para quê? Para trazer a condenação da raça humana, que era a condenação do pecado, para si e liberar a raça humana dessa condição de pecado. Porém, ele deixou as leis
que dizia o seguinte: para que nós viéssemos andar e obedecer. Então, quando Jesus morreu naquela cruz, ele falou: Pai, na tua mão entrego o meu espírito. Por quê? Porque Jesus era homem, morreu naquela cruz como homem, mas ao terceiro dia ressuscitou, dando a oportunidade para que aquela condenação que foi dada a Adão por desobediência caísse por terra. Mas em que condição? A Bíblia diz em Romanos 3:23, todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Agora, no mesmo escritor aos Romanos, o apóstolo Paulo diz que, Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Quando Adão e Eva pecaram, eles não morreram fisicamente, eles morreram espiritualmente. Fisicamente, eles viveram muitos e muitos anos. Talvez esse seja o engano de muitas pessoas, porque elas pensam o seguinte: eu sou pecador, mas se eu tivesse realmente errado, eu não estaria vivo, Deus me matava. Só que não é assim que funciona. Existem as leis que regem a humanidade, e uma delas é a lei espiritual e a lei física. Na lei espiritual que rege a alma do homem, o homem que não se arrependeu, que não reconheceu o seu pecado, ele está morrendo, está morto. E ele morto, quando chegar e o corpo físico morrer, ele vai ser transportado imediatamente ao inferno. A Bíblia diz que os homens, naquela época de Jesus, eles eram salvos pelas obras. Hoje, os homens são salvos pela graça. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Significa que Jesus, quando morreu naquela cruz, ele morreu para que nós viéssemos ser livres da condenação do pecado que leva ao inferno. E que nós viéssemos viver uma vida obedecendo a Ele, santificando a Ele, para que nós viéssemos ter a oportunidade de morar no céu. João 3, no capítulo 8, um homem chamado Nicodemo chega próximo a Jesus e fala assim: Senhor, eu sei que tu é mestre, porque ninguém pode fazer os dons, os milagres que tu fazes, se Deus não for com ele. Agora, o que eu faço para ter a vida eterna? A Bíblia diz que Jesus virou para ele e falou: é necessário que você nasça de novo. Nicodemos falou assim: como pode eu, depois de grande, voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus vira para ele e fala: você é mestre em Israel e não sabe isso? Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. O que Jesus está querendo dizer? Quando você aceita Ele como Salvador, você nasce do Espírito, porque da carne você já nasceu do ventre de sua mãe. Logo, quando você nasce do Espírito, a Bíblia diz que o Espírito, ele vem morar em você, santificando a sua alma para que você more no céu. Então o pecado é quebra da lei, quando você transgride. Agora, existe dois tipos de pecado: o que é para a morte e o que não é para a morte. O pecado para a morte é aquele que você não se arrepende. Quando a pessoa ela é pecadora, porque já nasceu. Quando você nasce, a Bíblia diz que Jó declarando disse: em pecado eu nasci, em pecado me concebeu a minha mãe. Significa que todo ser humano que nasce, ele já nasce em pecado. Por isso, Jesus é o único ser humano que não tinha pecado. Por quê? Porque ele não nasceu do ato sexual entre homem e mulher. A Bíblia diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Jesus não tinha pecado, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. Esse é o segredo. E ainda tem muitas pessoas que falam que Maria é a salvadora. A bem da verdade que Maria era pecadora como nós. Foi nascida de um ato sexual entre um homem e uma mulher. Jesus não. Jesus, ele nasceu do Espírito Santo. Então existe o pecado para a morte e o pecado que não é para a morte. Agora,
Existe também o pecadinho e pecadão? Claro. Existe pecadinho e pecadão. Talvez você fale, não, isso é brincadeira. Não, é sério. Existe sim. Existe o pecado que você comete, que as consequências são uma e ele é menor pelo fato, e o outro que é um pecado maior, as consequências são maiores e pelo fato que foi ocorrido. A Bíblia diz que Jesus foi levado a Nicodemos, e quando ele levado a Pilatos, ele foi levado a Pilatos, e Pilatos falou assim, você não sabe que eu tenho o poder de te livrar? Jesus fala assim, você não tem nenhum poder sobre mim. E diz o seguinte, mas maior pecado tem aqueles que me trouxeram até a tua presença. O que Jesus estava querendo dizer? O pecado é maior quando nós conhecemos a Deus e transgredimos, do que a pessoa que não conhece. Não que eles não vão ser condenados pelas suas obras, mas quem conhece, a sentença é maior. Então, querido, a questão do pecado é quebra da lei. E todos nós somos pecadores. Eu, por exemplo, sou um pecador arrependido. Hoje, o reino de Deus está garantido para a minha vida. Você que está me ouvindo, não sei como está a tua condição, mas sei de uma coisa. Independente de como ela esteja, você ainda tem a oportunidade de mudar a história. Virar o jogo e fazer um final feliz da história. Que Deus abençoe. Hoje nós falamos sobre essa questão do pecado, para você entender qual condição que você está. Se você entregou o coração a Jesus, você está na condição de caminhando, está no caminho. Não quer dizer que você tem que parar agora e achar que já está tudo feito. Não, não, não. É até o final. Daniel capítulo 10, Jesus fala, tu porém, Daniel, vai até o fim. É até o final. A Bíblia diz que é melhor o fim das coisas do que o início dela. Então não adianta. Você pode ter levantado a mão para Jesus, você pode ter experimentado dons espirituais, mas se no final você tropeçar e desviar, não adiantou, você vai morrer em pecado e nenhum pecador erra do céu. Que Deus abençoe, que Deus te fortaleça, curta, compartilhe, dê um like, dê pelo menos um oi aí e Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Que a mão de Deus, que a boa mão de Deus esteja sobre a sua vida.